Você tem dúvidas sobre criação de galinha caipira, como é que faz, como é que inicia um negócio, se tem registro, qual a alimentação, sobre doenças, tem dúvidas sobre tudo isso? A gente vai tirar algumas dúvidas nesse vídeo hoje. Mas eu queria fazer um compromisso contigo. Deixa eu achar um lugarzinho aqui para eu sentar no piquete. Eu estou me divertindo muito no piquete do jeito que ele está agora. Com árvore, com proteção. As galinhas estão tudo aqui debaixo, ó. Acabei espantando elas debaixo do mato, se protegendo aqui. Queria fazer um compromisso contigo. Não vou pedir para você se inscrever no canal, nem curtir o vídeo agora. Eu vou pedir para você usar esse vídeo de hoje como sua fonte de informação em relação a dúvidas. Então eu quero que você pare o vídeo agora, vai lá nos comentários e deixe a sua dúvida. Qual é a pergunta que você queria fazer, porque eu vou responder. E o compromisso que eu quero contigo é o seguinte: você deixa a pergunta, eu vou responder. Se eu gostar da resposta, se você gostar da resposta, você compartilha com um colega. Compartilha com um colega e diz, ó, deixa sua dúvida aí nos comentários que ele vai responder para você. Deixa eu virar um pouquinho para cá para ver se melhora o sol. Opa, melhorou o sol. Então vamos lá. Você deixando seu comentário aí, eu vou estar respondendo sempre nesses vídeos e você compartilha aí com um colega. E aí sim, se você gostou, você curte o vídeo e se inscreve no canal, beleza? Então vamos tirar algumas dúvidas comuns aqui, que eu recebo muita pergunta na lista VIP, recebo muita pergunta aí por e-mail, recebo muita pergunta lá aqui, pelos comentários do YouTube, pelos comentários lá do Instagram, e também, normalmente no nosso curso também tem um local lá de perguntas e respostas, e as pessoas perguntam lá no grupo exclusivo do Telegram. Então, a primeira pergunta que mais aparece é: dá lucro ou não dá? Criação de galinha caipira é bom? Dá lucro ou não dá lucro? Então a resposta é sim. Existem duas modalidades aí, eu não estou falando de finalidade, eu digo que tem duas modalidades aí que você pode entrar com a criação de galinha caipira. Caso você já tenha um sítio, você vai morar no sítio, você ou já mora ou vai mudar de vida, sair de uma capital e ir para o sítio, é interessante você ter as duas modalidades na cabeça. Você pode construir um grande aviário, de médio porte, de grande porte, para você ter uma renda aí para você e para sua família e viver exclusivamente da criação de galinhas, ok? Existe essa possibilidade. Você vai criar aí no mínimo umas 500 aves e vai conseguir se sustentar bem aí com 2, 3, 4 salários livre. Você paga todos os custos e fica com 2, 3, 4 salários. E aí você vai aumentando a quantidade de aves, você vai ter um lucro maior. Ou você tem um sítio e vai diversificar. Você vai ter uma criação de galinhas, você pode ter uma criação conjunta de carneiros, você pode ter uma criação conjunta de porcos, você pode ter uma criação conjunta de uma vaca leiteira, você pode ter uma horta, você pode ter um pomar de uma fruta específica. Eu vou plantar mamão, na minha região dá para plantar maçã, na minha região dá para plantar laranja, limão. Então você vai tirar a renda tanto do que você planta, ou de algum outro tipo de animal, e da galinha também. Então, essas duas modalidades são possíveis. Normalmente, em relação à venda de frango, você tira de 80% a 120% do valor do custo do animal. Então, você gastou um dinheiro para ter o animal pronto para abate. Quando você vende, normalmente você ganha em média 100%, de 80% a 120%, certo? No caso do ovo, você tem aí mais do que 100%, 150% mais ou menos aí, de 100% a 150% do valor que custa botar no mercado um ovo e o valor que você vende. A grande diferença é que quando você trabalha com abate, você ganha em reais, quando você vende um, e quando você trabalha com ovo, você ganha em centavos, e quando você vende um ovo. Então, o volume da venda de ovo precisa ser maior para chegar num valor satisfatório de ganho, vamos dizer assim. Ok? Já deixou sua pergunta? Ficou em dúvida dessa primeira pergunta aí? Faz alguma outra pergunta aí relacionada a essa questão. Uma outra pergunta que vem muito é em relação à estrutura, sobre o galinheiro, sobre o piquete. A pergunta mais comum é o tamanho. Qual é o tamanho do piquete? Qual é o tamanho do galinheiro? Quantas galinhas cabe? Se eu tenho 100 galinhas, qual é o piquete que eu tenho que ter, e etc. A resposta também é um pouco simples. Você normalmente deve trabalhar com 5 aves por metro quadrado dentro do galpão.
independente se você está trabalhando com abate ou trabalhando com postura. Mas não são aves diferentes? São. Mas normalmente uma ave de postura ela não cresce tanto, não é para engordar tanto. Uma ave para abate ela engorda um pouco mais. Então por isso que você usa a meta de 5 metros quadrados para cada uma. Ter espaço no galpão é importante para o desenvolvimento e é importante para o bem-estar da ave. A ave, quando está num bem-estar legal, ela desenvolve melhor, ela produz melhor. Quando você aperta as aves, você acha que vai ter uma produção maior, porque botou mais galinhas, na verdade você vai ter menos, certo? Porque você vai ter aves mais estressadas, aves com desenvolvimento mais lento normalmente. Então toma cuidado com o espaço. Além disso, você quando vai construir um galinheiro, você tem que ter cuidado aí com o beiral, com a altura do telhado, com qual o telhado que você vai usar, qual o tipo, se é cerâmica, se é fibrocimento. Então dá para usar as duas opções, certo? Só que você tem que saber o clima da sua região, se você coloca o telhado um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou para um lugar que o sol virou aqui e parece que ficou um pouco mais quente aqui. Então a gente vai para outro local de nosso piquete. Então é importante você se atentar a isso. Os detalhes de construção do galpão, a gente tem um artigo e a gente tem um vídeo no nosso canal, como construir um galinheiro, e lá no nosso site também, como construir um galinheiro, que é bem interessante, que você vai descobrir sobre a altura, sobre os materiais, sobre se você fecha o lado, se você não fecha. Ó, uns pintinhos que a gente tem bem aqui, ó. De certa forma, escondidos aí, protegidos no nosso piquete, né? No nosso piquete. Interessante. Então, você vai ver mais detalhes aí de como construir. Ali tem uma sombra legal. De como construir o piquete nesse artigo e nesse vídeo, né? O vídeo está dentro do artigo, então é bem interessante. Aí você pode ler e você pode assistir. Você pode ler e pode assistir o vídeo. Ó, uma sombrinha legal aqui. Certo? Então vamos lá. No caso de piquete, você vai usar de 1 a 2 aves por metro quadrado. De 1 a 2 aves por metro quadrado no piquete. Se você tem uma criação mais rústica, o ideal é você ter um piquete maior, inclusive um galpão maior também, para menos aves. Criação mais rústica, aves que você mesmo gera, às vezes sem um controle, se é aquele galo com aquela galinha, etc. Um piquete maior, porque você vai ter desencontros de idade e isso prejudica. Então, quando você tem um piquete maior, ela consegue ter uma movimentação melhor dentro do piquete e dentro do galpão. Não tem muita briga, não tem muita disputa por comida quando você tem um piquete maior. Também tem detalhes importantes nesse artigo sobre o piquete, beleza? Então, importante. Terceira dica muito comum é sobre a ave em si. Qual ave escolher, qual a melhor ave, qual a melhor poedeira, qual é a que ganha peso mais rápido. Então, assim, em primeiro momento, você escolher uma ave híbrida é sempre a melhor opção para quem está começando, é sempre a melhor opção para quem quer previsibilidade, é sempre a melhor opção para quem quer um desenvolvimento mais controlado. Então a ave híbrida lhe dá essas 3 condições para você ter. No caso de abate, vai trabalhar com ela abatida, vai entregar abatida. É interessante você trabalhar com o pesadão vermelho, é interessante você trabalhar com o tricolor. O tricolor até é uma ave que chega a pesos um pouco maiores, mas você pode vender viva, porque ela às vezes fica meio colorida, meio amarelada, meio esbranquiçada, meio cinza. Então o cliente gosta dessa variação de cor. Você vai entregar viva mesmo. É interessante você trabalhar com a carijó, tanto pescoço emplumado quanto pescoço pelado. Mas para mim a melhor de todas é a pescoço pelado vermelho, porque ela já vem com a caracterização da linhagem dela, ela já tem uma pele meio avermelhada. Então o cliente gosta disso. E aí com o manejo que você vai tratar aí, você consegue ter resultados bons aí, principalmente se for 120 dias, 110 a 150 dias aí de vida, certo? Falando de poedeira, interessante a gente falar sobre as Browns. Então a Embrapa 051, a Isabral, a Novogênia, a GLK, são são galinhas de ovos marrons, mas que tem uma produção boa e são bem adaptáveis ao sistema caipira, principalmente a Embrapa 51, produto nosso, produto nacional,
que é importante você tentar conseguir ela, se sua intenção é ter ovos comerciais. Se você quer uma variação mais na cor da casca de ovo, a GLC é legal, a poedeira negra é legal. Aves de dupla aptidão não são indicadas para você ter um lote único dela como poedeira comercial. Lotes a mais, lotes de complementares, só para você tem uma criação aí principal de galinhas marrons e você tem uma dupla aptidão ali para lhe dar um percentualzinho de cor de casca de ovo. Aí sim, ela vale. Mas você ter um plantel principal com ave de dupla aptidão, eu não aconselho. E acho que se você optar por ir nessa opção aí, provavelmente você vai ter problemas. Certo? Então, ave rústica também não é interessante você trabalhar como poedeira. Como abate, sim, você primeiro forma seu lote, tem um lote grande, aí eu aconselho cerca de 200 aves, e aí depois começa a comercializar, porque aí nunca vai faltar ave nem ovo, beleza? Aí outra pergunta comum, a gente falar aí sobre doenças, como prevenir doenças e quais as principais doenças. Como prevenir doença, primeiro a gente vai ter que voltar aí em relação à estrutura. A estrutura bem feita é a primeira barreira contra doenças. Então, Sandro, eu vou comprar 1000 aves, mas não quero botar um cimento no meu galpão. Está perdendo tempo e vai perder dinheiro. Então é melhor estruturar bem, manter uma boa estrutura, fazer um bom telhado, fazer um bom piso, para depois ir atrás das aves, certo? Se ficar correndo atrás de ave para depois ver se acerta galpão, vai perder dinheiro, pode ter certeza. Outra prevenção, principalmente para quem tem acima de 200 aves, a partir de 500 aves em diante, é trabalhar, ir atrás das vacinas. Não pode deixar de vacinar, principalmente se você tem muitas aves. Se você tem abaixo de 100 aves, talvez você fazer uma força maior em relação a manter sempre limpo, a balançar a cama de frango, ter cuidado aí com vazamentos para não ter doença, é muito importante. Você pode até, não vou deixar de lado um pouco aí a questão da vacina devido à dificuldade de achar. Mas mesmo assim, se tiver facilidade de achar na sua cidade a vacina, dê, mesmo que você tenha poucas aves, certo? Depois de vacinação, o manejo correto, você sempre está colocando água limpa, você sempre está colocando água fresca, você sempre está trocando e lavando, ou sempre está lavando os bebedouros, você sempre está limpando os comedouros, você sempre está mexendo na cama de frango, você dá a ração fracionada durante o dia, você ficar atento em relação principalmente na fase inicial, a climatização, principalmente à noite, tempos mais frios, conhecer a tabela semanal de temperatura que os pintinhos precisam. Isso você previne muita questão de doença. Questão de biossegurança, o que está ao redor do seu galpão. Você está visitando o galpão das adultas, depois ir nos pintinhos, isso é errado, vai trazer problemas para você. Então o manejo correto é importantinho para a prevenção de doenças. E outra coisa para prevenir doença é você sempre estar com a imunidade da ave mais alta, né? A gente está em tempo aí de epidemia, pandemia de vírus, sempre falam imunidade mais alta para não pegar doença, para não pegar o vírus. A galinha é a mesma coisa, você com a imunidade mais alta, dando aí o soro caseiro, dando aí uma solução de alho e uma boa alimentação, fórmula e quantidade correta. Pronto. Aí eu vou encher o coxo de comida. Você muito provavelmente também vai estar perdendo dinheiro. A gente vai falar sobre comida já já. E as principais doenças, aí, principalmente sistema caipira, a gente fala aí do gogo, das 3 variações do gogo, que a primeira é a coriza, normalmente olho inchado, corizando pelas narinas, olho espumando, às vezes roncando, às vezes espirrando, às vezes pelo canto amuada. Então coriza é uma das que mais mata e mata lentamente, apesar de que um dia ela cai e morre, e aí às vezes você fica pensando que morreu de uma hora para outra, mas na verdade a coriza veio tirando a imunidade, deixando ela comer menos, e aí um dia ela vai e morre. E segunda, normalmente a gente trata ela com antibiótico aí, na família das tetraciclinas. Se tiver muito avançado,
usa um antibiótico à base com princípio ativo da tilosina, certo? Tem que olhar a bula, ler bula, para conhecer esses princípios ativos. Outra doença comum, também chamada de gogo, é a zigomose, que é um verme que fica no pescoço. A galinha fica com dificuldade de comer, fica roncando também, fica dando uns gritos, uns espasmos, fica balançando a cabeça para um lado e para o outro assim. É um verme que fica na traqueia do animal e também vai debilitando, vai estressando, vai debilitando. Precisa dar remédio de verme e precisa dar o sanagogo para poder, os dois juntos, para poder eliminar essa doença. Outra é o gogo de caroço, que chamam em algumas regiões, e que também é conhecido como boba aviária, que é um vírus, normalmente não mata, mas dá estresse, agonia a galinha, possa ser que ela pare de comer em algum momento, porque ela fica agoniada, que são aqueles caroços que ficam na crista, nas barbelas, às vezes nas pernas, às vezes no pescoço, parecendo uns cascãozinhos de ferida. Aquilo chama-se boba e varíola, né, também, e normalmente vai debilitando a ave, deixa a ave estressada, mas matar é mais difícil. Então é uma doença que também não tem cura, é uma doença autoimune, é uma doença que com o tempo a galinha deixa de tê-la, mas deixa de apresentar sintomas, mas ela fica com a doença e pode passar para outras, mesmo para pintinhos, e é transmitida por um mosquito. Então o mosquito pica a galinha doente, vai picar na outra, a outra pega a doença também. Então essas são as 3 doenças principais. Fala-se muito em Newcastle, fala-se muito em bronquite, fala-se muito em... Normalmente fala-se muito dessas duas aí. E cólera, fala muito de cólera, mas são doenças que em sistema caipira, até que a cólera é mais comum, mas as outras duas nem tanto. Se tiver vacina, dê, mas é mais para uma precaução, caso você tenha uma criação muito grande. A Newcastle é muito falada, muita gente fala de Newcastle. Ah, que minha ave, eu tenho uma ave que morreu de Newcastle. São doenças altamente contagiosas e altamente mortais. Se você tem 100 aves e tiver Newcastle, vai morrer todas, ou vai morrer 80% do seu plantel. Não vai morrer uma, certo? Então essa mas estava com o pescoço torto. Existem várias doenças que deixam o animal com o pescoço torto. Então, para de inflamar algumas coisas pelo ouvido aí de alguns vídeos que você assiste e se protege. Protege sua estrutura. Protegendo sua estrutura e dando uma boa alimentação, fazendo o manejo correto, dificilmente você vai ter problema com doença. Outra pergunta muito comum é sobre ração. Qual a fórmula de ração para tal galinha? Qual a fórmula de ração para tal galinha? As pessoas, infelizmente, querem sempre o caminho mais fácil. Infelizmente, e quem entra no negócio procurando tabela de ração, tem dia, data e hora para ter prejuízo. Dia, data e hora para ter prejuízo. Tabela de ração é uma coisa que só vale por um período, só vale por um tempo. E normalmente, se você pega uma tabela de ração de uma pessoa que trabalha com abate e você usa para postura, já era. O vice-versa também. Você pega uma para postura e usa para abate, já era. Tem criador que cria índio gigante para vender ovo galado. A fórmula dele não serve para você que vai tratar com galinhas para abate. Então, se você não entender sobre nutrição, o que você precisa entender é por que eu dou milho, por que eu dou soja, por que eu dou núcleo, por que se eu aumentar isso, aumentar mais o milho, a galinha engorda mais ou engorda menos, se eu der mais proteína, e se eu tirar o milho e colocar outra coisa, o que é que essa outra coisa tem que ter? Você precisa disso, certo? Porque se você pegar a tabela pronta e não entender por que aquele item está ali e não aquele outro, já era, certo? E principalmente as tabelas prontas que vocês pegam, normalmente não tem a conversão alimentar. Você não sabe dizer se a galinha comer 1 kg de ração, com quantos quilos ela vai estar. E isso vai depender da conversão alimentar e é de raça para raça. Isso é para quem cria fundo de quintal, isso importa? Não importa nada, às vezes é só dar o milho e deixar o bicho desenvolver. Mas você que trabalha comercialmente, você precisa do ovo, você precisa que a galinha engorde naquele quilo que você quer. Se você não entender sobre nutrição, já era. Então a gente tem alguns vídeos no canal, tem artigo no site sobre, inclusive, fatores de influência, o clima, a água que você dá,
Tudo isso influencia. Se está mais frio, você dá uma quantidade de ração. Se está menos frio, você dá outra. Se está frio, você dá uma quantidade de soja. Se está menos frio, você dá outra. Uma tabela pronta não vai te dizer isso, certo? Então tem muita gente com tabela pronta na mão tendo prejuízo. Galinha que não está botando, achando que você tem uma tabela pronta, resolveu todos os seus problemas e nada. Outra pergunta comum, e vou para a última, é como vender os meus produtos, para quem vender meus produtos. Na verdade, essa é a última pergunta, mas deveria ser lá a primeira, porque está lá no planejamento. Quando você faz seu planejamento, você tem que descobrir quem é seu cliente. Antes mesmo de você ter um ovo, antes mesmo de você ter um pintinho, você precisa saber para quem você vai vender quando ele estiver grande, quando a sua galinha estiver botando. E isso você faz com o planejamento. Não esquenta muita cabeça, porque todas essas perguntas e muitas outras estão reunidas no nosso e-book Manual do Criador Iniciante de Galinhas Caipiras, que custa R$ 12,90, mas nessa quarentena está custando R$ 2,90. 2,90. E especialmente para esse tempo de quarentena, que a gente está em casa, eu já estou em casa sempre, né? Minha casa é aqui do lado, eu estou aqui no piquete, o galpão é aqui atrás, ó, o telhadinho do galpão aqui. Então eu já estou em casa sempre, minhas frutas são aqui no fundo, a criação de porco é ali, mas eu vou fazer um galpão aqui. Então tá tudo pertinho de minha casa, eu não preciso sair para nada. Inclusive tem uma raiva terrível quando tem que sair. Mas como tem filho pequeno, às vezes tem que comprar fralda, tem que comprar leite, não tem jeito. Então eu já estou aqui. Mas tem muita gente agoniada, ó o galo, tem muita gente agoniada porque está em casa. Uma leitura boa, Manual do Criador Iniciante, R$ 2,90. Você vai entender como planejar, como estruturar, a ave certa a comprar, como evitar e tratar doenças, como alimentar suas aves, como produzir e como vender, ok? Tem um link aí na descrição, não precisa adquirir se não quiser, mas deixa sua pergunta aí embaixo, ok? Sua pergunta é fundamental para esse vídeo alcançar mais pessoas e para eu conseguir tirar sua dúvida, beleza? Um abraço! Nosso piquete, como está hoje. E as galinhas estão por aqui e por baixo. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti.